cristãos que marcaram a história. A paz do Senhor, irmãos, ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Aimee Semple McPherson. Aimee nasceu em uma fazenda em Salford, no Ontário, Canadá, em 9 de outubro de 1890. Seus pais, James Morgan Kennedy e Mildred Ona Pierce, educaram a menina, filha única do casal, nos preceitos da fé protestante evangélica. O pai James, um fazendeiro e membro da igreja metodista, e a mãe Mildred era salvacionista do Exército de Salvação, no cuidado dos pobres e cozinhando sopas. Quando criança, ela brincava de Exército de Salvação com seus colegas de classe, e em casa reunia uma congregação com as suas bonecas, dando-lhes um sermão. Na adolescência, Aimee se desviou dos ensinamentos de sua mãe, indo a bailes, a cinema e lendo romances, algo que era fortemente reprovado pelo Exército de Salvação. No colegial, ela foi ensinada sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. Isto lhe fez questionar os pastores locais sobre a fé e a ciência. Contudo, ficou descontente com as respostas que obteve. Ainda no colegial, Aimee iniciou uma cruzada contra a evolução, tal trabalho que levou toda a vida. Em dezembro de 1907, foi com seu pai a uma reunião de avivamento, promovida por Robert Semple, evangelista irlandês. A mensagem de Robert a toca profundamente, mas ainda assim, Aimee tentou fugir, procurando por 3 dias se distrair das palavras do evangelista em música de jazz. Mas 3 dias após aquela pregação, voltando para a casa de trenó, Aimee se converteu. Daí por em diante, Aimee passou a buscar a presença de Deus. Muitas indagações surgiram na mente de Aimee sobre o ministério da mulher, sanadas pela Bíblia. Na primavera, Robert Semple, evangelista, vindo de Stanford, vai visitar algumas crianças doentes. Conversando, Robert lhe diz: "Sei que tem apenas 17 anos, mas eu a amo de todo o coração. Logo vai fazer 18. Quer casar-se comigo e ir em minha companhia para a China?" Aimee aceitou. Robert falou com os pais de Aimee, pedindo consentimento, e de maneira simples e franca tiveram sua bênção. No dia 22 de agosto de 1908, se casaram. E, segundo Aimee, ele foi o seu seminário teológico, seu mentor espiritual, seu marido terno, paciente e dedicado. Para ajudar no salário como evangelista, Robert trabalhou numa fábrica de caldeiras. Os dias melhoraram e ele foi chamado para Londres, Ontário e Chicago. Ele trabalhava incansavelmente para Deus. E Aimee fazia as tarefas menores, cuidava da casa, tocava piano e orava com os convertidos. "Vamos para a China em 6 semanas", anunciou Robert, e certa noite. "Vamos colher pérolas amarelas para a coroa e depositaremos aos pés do Salvador." Ao pregarem numa igreja de italianos, para se despedirem, foram surpreendidos com ofertas em dinheiro, cheques, ouro e etc. Quando chegaram em casa, a soma do dinheiro deu para as passagens
e um pouco mais. Depois de pregarem no Canadá, voltaram a Ingersoll para se despedirem dos pais de Amy. Daí seguiram para a Irlanda, a fim de visitar e também se despedirem da família de Robert. Amy está grávida. Primeiro passariam na Inglaterra. Em Londres, iriam procurar por Cecil Porrell, o milionário cristão, que com certeza ajudaria a chegar ao seu almejado destino. Ali, Amy fez a sua primeira pregação, numa convenção onde estavam reunidas cerca de 15.000 pessoas. A oferta feita por Porrell os levara à China. Lá, chegando, os missionários vestidos de branco exclamaram: "Ei, vocês aí, bem-vindos à China!" Ficaram algum tempo numa grande missão e foram iniciados sobre a maneira e os meios de começar suas tarefas. Logo depois de sua chegada, Robert começou a pregar o evangelho através de um intérprete e Amy a procurar uma casa. Amy foi cometida de malária tropical, ficando um mês, dia e noite no leito. A sua única preocupação era a criança. Robert também caiu doente. Tentou relutar e, com muito esforço, deixou a cama para lutar pela vida. Mas a cada dia foi piorando, prostrando-se no hospital. Mas Robert acabou morrendo de malária. Com a morte de Robert Semple, Amy começa a passar por dificuldades financeiras e também necessita dedicar mais tempo à sua filha, pois estava com a saúde muito fragilizada. Seus problemas pessoais cada dia mais dificultavam sua vida ministerial. Em meio a tantas dificuldades pessoais e ministeriais, Amy Semple aceitou casar-se com Harold McPherson. Seria a oportunidade de reconstruir um lar seguro para ela e sua filha. Também a oportunidade de desenvolver o seu ministério com mais tranquilidade. Devagar, ganhando velocidade aos poucos, o Empress foi deixando a linha costeira da China, levando Amy e sua filha com apenas 13 semanas de volta para a América. Ela pensava que agora teria de decidir tudo sozinha, resolvendo procurar bons amigos de Robert, buscando uma orientação para sua nova vida. Durante algum tempo, o marido de Amy passou por dificuldades financeiras. Ela começou a arrecadar ofertas para o Exército de Salvação. Com isso, conseguia ajudar nas despesas da casa. Neste período, engravidou. Quando seu filho Rolf McPherson nasceu, teve que parar de trabalhar, dedicando-se totalmente aos filhos e à rotina do lar, tendo que deixar sua chamada. Amy caiu num estado de depressão, adoecendo gravemente e foi levada a um hospital. Amy pedia cura a Deus, mas a cada pedido ouviu o Senhor dizendo: "Tu irás, pregarás a minha palavra", mas apenas depois de um ataque repentino de apendicite, que a levou a 5 operações em um dia, chegando ao ponto de pedir até a morte. Durante a madrugada, ouviu a voz do Senhor dizendo: "Agora tu irás?" Quase sem forças, respondeu: "Sim, eu irei." Em 15 dias, ela estava totalmente recuperada. Não se sentindo forte para entrar em discussão com seu marido e sogra quanto ao seu chamado, resolveu partir com seus filhos, voltando para o ponto de origem, Canadá.
encontrou total apoio de seus pais, que se ofereceram para cuidar de seus filhos. Telegrafou para o seu marido, pedindo que ele fosse ao seu encontro. Amy participou de um encontro pentecostal em Ontário, onde teve um novo encontro com Deus, assim iniciando seu ministério no Canadá. Apesar de na época ser raro uma pregadora, foi respeitada e aceita pelos sinais que Deus operava através de sua vida. Em sua primeira campanha em Mount Forest, em 1915, McPherson mandou-lhe um telegrama para que voltasse para sua casa. Ela não aceitou. E ele veio ao seu encontro e, ouvindo uma de suas pregações, reconheceu o chamado de Deus na vida dela, estimulando-a a continuar. A primeira edição da revista Bridal Call foi lançada em 1917. Amy fez sua primeira viagem transcontinental em 1918. Atravessou o continente em seu carro com uma frase: "Carro do Evangelho", e Jesus voltará, prepare-se. Acompanhada pelo casal de filhos, sua mãe e uma secretária. Entre 1918 e 1923, realizou 38 campanhas. Harold tinha outras pretensões que não a missão evangelística, por não conseguir encontrar um denominador comum, já que Amy dedicava bom tempo de sua rotina à pregação. O casal acabou se separando em 1921. Ao todo, a união durou 9 anos. Nessa época, Amy estava se tornando a evangelista mais famosa dos Estados Unidos. Seu talento para pregar e articular ideias, chamando as pessoas ao batismo, literalmente arrebanhava multidões. No ano de 1922, o seu ministério tornou-se internacional quando realizou uma campanha na Austrália. Em outubro de 1922, ela explicou sua visão do Evangelho Quadrangular, ou Evangelho Pleno, em um sermão em Oakland, Califórnia. Isso representa os 4 aspectos do ministério de Jesus Cristo: Salvador, batiza com o Espírito Santo, curador e rei. Entre 1922 e 1923, ela funda a Foursquare Gospel Church, conhecida no Brasil como a Igreja do Evangelho Quadrangular. E apesar de algumas afinidades com os pentecostais, suas crenças são interdenominacional. No dia 1º de janeiro de 1923, foi inaugurado o Templo Angelus, com capacidade para 5.000 pessoas. Amy dirigia 21 cultos por semana. Nos primeiros meses, 7.000 pessoas encontraram a salvação em Cristo Jesus. 33 dias depois, foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário. Amy também consagrou uma sala de oração baseada no versículo "Orar sem cessar". Tida como pioneira no uso das mídias para falar de Jesus, em abril de 1924, ela inaugura a Rádio KFSG, a primeira dos Estados Unidos ligada a uma igreja. Com isso, rompe mais uma fronteira. Tornou-se a primeira mulher a pregar um sermão pelas ondas de rádio. Amy também foi autora de vários livros, 105 hinos e 13 óperas sagradas. Há um momento na vida de Amy, desequilibrou seu ministério e suas relações com a família. Também marcou a reviravolta do relacionamento entre a mídia e Amy.
Em 18 de maio de 1926, Amy e sua secretária, Emma Schaeffer, foram à praia. Amy foi ao mar e não mais foi vista. Inicialmente achou-se que tinha se afogado, e grande rebuliço aconteceu em todo os Estados Unidos, especialmente em Los Angeles, centro de suas atividades evangelísticas. Equipes de busca foram organizadas e incansavelmente buscaram o corpo da senhora Amy Semple McPherson. Uma jovem, devota de Amy, mergulhou em sua busca e acabou morrendo afogada. Todos lamentavam a sua morte quando, em 19 de junho, um mês após o seu desaparecimento, sua mãe, Minnie, recebeu um bilhete exigindo $500.000 pelo resgate de sua filha, ou ela seria vendida como escrava. Minnie desconsiderou o bilhete por ter certeza de que Amy estava morta. 2 dias depois, no dia 23, Amy apareceu em Água Pietra, no México, dizendo ter caminhado por horas no deserto após ter conseguido fugir do cativeiro, em que era mantida depois de ter sido sequestrada. Amy foi recebida pelo povo como heroína. O caso foi investigado, porém não se encontraram indícios de sequestro. O caso foi encerrado em 20 de julho, mas foi reaberto mais tarde, com fortes acusações contra Amy. A versão de Amy foi a de que um casal a procurou enquanto estava na praia, para que fosse sua casa orar, por seu filho que estava muito doente. Ao entrar no carro do casal, foi atacada e desmaiada, sendo levada ao cativeiro. Após investigações, uma outra versão surgiu. Amy e o Sr. Kenneth Armstrong encontraram-se durante o mês do seu desaparecimento. Kenneth era engenheiro e trabalhava na rádio KSFG, no ministério de Amy. Kenneth também desapareceu no mesmo mês do desaparecimento de Amy. Pouco antes do episódio, a Sra. Armstrong havia se separado de Kenneth e ido para a Austrália, sua terra natal, por ter provas de que seu marido estava se encontrando com uma mulher. Os sapatos de Amy, no dia que foi encontrada em Água Pietra, não demonstravam que ela tinha feito uma longa jornada pelo deserto. Amy teve conflitos constantes dentro de sua própria família, o que era amplamente explorado pela mídia. Chegou ao ponto de se separarem e não mais se falarem. Durante a crise econômica de 1929, os trabalhos conduzidos por Amy foram determinados no sentido de dar pão a quem tem fome. Ela fazia campanhas de arrecadação de cobertores e roupas, levava médicos aos doentes que não podiam pagar por um atendimento, e chegou a comprar maquinários de costura para entregar a algumas pessoas. Em 1930, sua produção estava no ápice. Chegava a pregar 20 sermões semanais, comandava programas de rádio, escrevia livros, hinos e outros artigos de conteúdo cristão. Ao longo da vida, compôs nada menos que 105 hinos e 13 óperas sacras. Com pouco mais de 40 anos de idade, em 1931, casou-se pela terceira vez. David Hutton era um artista, cantava e atuava. O fato gerou revolta em função de que seu ex-marido, Harold, ainda estava vivo. Para os padrões da época, ela só poderia se casar novamente caso Harold estivesse morrido. A união com David durou só 3 anos. Como mulher na década de 30 do século XX, não é difícil imaginar o quanto
ela deve ter sido criticada, apedrejada, tida como instável e chamada por adjetivos nada respeitosos. Amy voltou às suas viagens evangelísticas. Uma parada nessa viagem foi a cidade de Baltimore, onde os jornais divulgaram-na como mulher milagrosa. Através desse anúncio, o teatro ficou repleto de paralíticos e doentes. Durante as viagens evangelísticas, sua mãe cuidava com eficiência do teatro em Los Angeles. Com a morte de sua mãe, Amy assumiu o templo, sendo um desgaste físico e mental. Adoecendo gravemente, o seu filho Rolf, que havia voltado de uma viagem evangelística, assumiu a liderança. A partir da década de 1940, sua saúde física começa a ficar debilitada. Na noite de 26 de setembro de 1944, Amy pregou o seu último sermão perante uma multidão na Califórnia. Faleceu aos 53 anos, em 27 de setembro de 1944. O legista afirma que ela faleceu de overdose pelo uso excessivo de drogas e remédios, pois foi encontrada morta no quarto. Foi sepultada no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em um contexto onde mulheres mal podiam falar em público, e é extremamente perceber o quanto Amy desafiou a lógica religiosa da época. Quando quase ninguém pensava em usar meios de comunicação para chegar até as casas das pessoas, Amy utilizou o rádio para alcançar audiências até então impensáveis. Muitos cristãos tiveram grandes ministérios, alguns impecáveis na doutrina e na fé. Outros começaram bem seus ministérios, mas tiveram um declínio até o final de suas vidas. Homens e mulheres de Deus que acabaram tomando decisões erradas e que os levaram a caminhos tortuosos. E o inimigo incansável em destruir o cristão e a obra de Deus, trabalhando para que o coração do homem venha a se corromper no pecado. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que ser sinceros e humildes na presença de Deus, humilhando-se sempre na presença daquele que nos remiu. Deus não tira os dons que deu à pessoa, mesmo quando essa pessoa toma caminhos errados. Mas, como a parábola dos talentos, o Senhor irá cobrar, e o servo infiel não entrará no gozo do seu Senhor. Somos pó e miseráveis pecadores, e somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Deus os abençoe.